Ali na mesma hora o Senhor já usou a vida do pastor para confirmar a palavra de hoje. E eu creio que o Senhor Ele falará aos nossos corações, porque desde de manhã, na qual eu fui ali estudar a palavra do Senhor, o Senhor Ele já tem feito grandes maravilhas no nosso meio, sobre a nossa vida. Louvado seja Deus. A palavra é 1 Coríntios 13. O amor que vem de Deus. Agora posso vos mostrar um caminho ainda mais excelente, ainda que eu falasse a língua dos seres humanos e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa, ou como um prato que retine. Mesmo que eu possua o dom da profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Mesmo que eu dê aos necessitados tudo o que possuo, e entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, todas essas ações não me trarão qualquer benefício real. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, nem é arrogante, não se porta de maneira inconveniente, não age egoisticamente, não se enfurece facilmente, não guarda ressentimento. O amor se alegra com a injustiça, não se alegra com a injustiça, pois a sua felicidade está na verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais morre, todavia as profecias deixarão de existir, as línguas cessarão, o conhecimento desaparecerá. Porquanto em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando então chegar o que é perfeito, o que é imperfeito será extinto. Quando eu era criança, pensava como menino, sentia e falava como menino. Quando cheguei à idade adulta, deixei para trás as atitudes próprias das crianças. Agora, portanto, enxergamos apenas um reflexo obscuro, como um material polido. Entretanto, haverá o dia em que veremos face a face. Hoje conheço em parte, então conhecerei perfeitamente, da mesma maneira como plenamente sou conhecido. Sendo assim, permanecerá até o momento estes três: a fé, a esperança e o amor. Contudo, o maior deles é o amor. Amém? Podeis se sentar em nome de Jesus. E aí, quando o Senhor ele me deu essa palavra, o pastor, no decorrer da revista desses ensinos, o pastor nos ensinou sobre o dom do Espírito. E o amor é um dom. O amor é um dom do Espírito, né? Porque o pastor ali estava ensinando sobre o dom do Espírito, o dom do Espírito e o da carne. Louvado seja Deus. E ali o Senhor ele me levou nessa palavra. A primeira epístola de Paulo nos ensina que sem amor tudo se torna vão, tanto na vida material, na vida secular, quanto na vida espiritual. Porque não adianta a gente fazer as coisas por fazer por obrigação, fazer por, vou fazer porque tem que fazer, porque tem que ser feito. Não, quando a gente for fazer algo, seja aqui dentro da igreja, ou seja na nossa casa, no nosso dia a dia, tem que ser com amor, tem que ser com prazer. O amor, ele nada mais é do que um dom do Senhor Jesus para com as nossas vidas. Ele mesmo provou isso quando deu seu filho para morrer pela gente, sabendo que nós falharíamos, sabendo que a gente pecaria, sabendo que a gente, por certo momento, viraria as costas para ele, mas mesmo assim, ele nos provou com o seu amor. E é o que eu tenho aprendido dia após dia na casa do Senhor. É o que eu tenho aprendido dia após dia, vivendo em comunhão com a igreja, vivendo em comunhão com o Espírito Santo. E hoje, o Senhor, mais uma vez, Ele me provou isso, porque quando eu fui orar ao Senhor, eu pedi ao Pai, eu falei: Senhor, que não seja nada de mim, mas que seja somente de Ti, porque de mim eu não tenho nada a dizer e nada a oferecer, mas sim da Tua palavra. E ali, quando eu terminei de orar, veio uma amiga minha, já fazia um tempo que eu não via, e me mandou uma mensagem, na qual ali alegrou meu coração e confirmou a oração que eu tinha acabado de fazer. E eu falei assim: Senhor, como Tu és
maravilhoso, né? Porque mais uma vez Ele provando o seu amor sobre a minha vida e sobre a vida da igreja, né? Porque nós podemos ler nesse texto que o amor nada mais é do que um dom. E se a gente não tem esse dom, não adianta a gente pular, não adianta a gente falar em línguas, não adianta a gente pregar, não adianta a gente ofertar, não adianta a gente ajudar o necessitado, ajudar aquele que precisa, se não for por amor. Porque nós vemos que muitas das pessoas às vezes fazem por ego, por vontade própria, para se aparecer, para se mostrar, para falar, tá vendo, eu fiz. Mas não, se não for por amor, o Senhor Ele não recebe. Porque muitas das vezes é falado, se a gente não abrir as nossas bocas apenas de lábios, louvar de lábios, falar, adorar o Senhor de lábios, a nossa oração ela não passa do teto. Então, tudo que nós temos que fazer tem que ser por amor. Porque o maior deles foi a prova do Senhor sobre a minha e a tua vida. A maior prova disso é o Senhor nos acordar hoje com fôlego de vida e nos permitir estar aqui para adorar e bendizer o nome santo dele. Então, eu aprendi muito neste versículo e venho até agora, maravilhada com Deus. Passamos por necessidade? Sim. Mas eu falo, Senhor, como é bom, como é maravilhoso poder te servir, poder te adorar, poder sentir esse amor. Estar na tua presença, sentir um irmão nos abraçar, sentir uma palavra, sentir um louvor, sentir abraçado até mesmo pelo Espírito Santo de Deus. Porque quando nós adentramos por essas portas, é assim que eu me sinto, abraçada pelo Espírito Santo. Porque Ele preparou. E é Ele que prepara todos os dias. O dia na qual a gente não vem para a casa do Senhor, ainda que eu oro, ainda que eu louvo, não é a mesma coisa estando dentro de casa. A gente pode sentir ali, mas é a nossa intimidade com o Senhor. Mas para sentir esse calor humano, para sentir a gente acolhido pelo Espírito Santo de Deus, eu particularmente falo que tem que ser em comunhão. Tem que ser dentro de uma casa de oração. Porque nós podemos olhar e sentir as pessoas sentindo aquilo que a gente está sentindo, né? Que é a presença do Espírito Santo de Deus. Se emocionar com louvor, com uma palavra que está sendo ministrada. E eu louvo ao Senhor por tudo que Ele tem feito sobre as nossas vidas e sobre este ministério. E agora posso vos mostrar um caminho ainda muito mais excelente, ainda que eu fale a língua dos seres humanos e dos anjos, não tiver amor, serei como um sino que ressoa, ou como um prato que retine. Mesmo que eu possua um dom da profecia, conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada seria. O que diz aqui, ainda que como um prato que retine, é como se fosse algo que só fizesse barulho, mas vazio por dentro. O que preenche as nossas vidas é o amor. O que preenche a minha e a tua vida não deixa de ser o amor. E eu vejo assim nos ensinamentos, né, como o pastor falou, né, a gente tem aprendido muito sobre os frutos do Espírito e o fruto da carne. E o Senhor ele falava muito ao meu coração: o que você tem alimentado? O fruto do Espírito ou o fruto da carne? O fruto do Espírito é que nem ele perguntou: qual é o fruto do Espírito? Amor, mansidão, compaixão, alegria, né? E o fruto da carne? Dali vai de monte, né? Ódio, rancor, raiva, né? Quando nós nos entristecemos com algo, até mesmo a tristeza. E o Senhor ele fala para mim, fala para você nessa noite: qual é o fruto do Espírito que você tem alimentado em você? As obras do Espírito, o fruto do Espírito do amor ou da carne, né? Deixar a carne falar mais alto. Porque nós sabemos que o nosso dia a dia não é fácil. Nós sabemos que viver e fazer a vontade de Deus não é fácil. Mas quando nós colocamos Ele em primeiro lugar sobre as nossas vidas e deixamos o amor dele nos constranger, tudo se torna leve. A gente faz as coisas com prazer. A gente faz as coisas com amor. Deixa de murmurar. Eu falo que hoje Deus me deu essa palavra, mas o meu dia foi punk.
Eu estudando e toda hora a Maria Alice vinha me abraçava. Toda hora a Maria Alice vinha, mãe, quero isso. Mãe, quero aquilo. Aí a gente vai fazer o quê, né? Sai pra lá, menina. Pera, filha, já vou. É com amor. Se eu estou lendo a palavra do amor, por que eu tenho que dar patada, né? E é assim que o Senhor ele faz na minha e na tua vida. Ele constrange mesmo. Ele fala, como que você vai pregar algo se você não está fazendo aquilo? E toda hora ela vinha, de repente, mais um pouquinho atrás do meu esposo. Cadê minha comida? Eu falei, meu Pai do céu. É amor. Meu filho está no micro-ondas. Só pôr no prato. Tem que ser com amor. Eu correndo, não tem que ir no mercado. Eu falei, não vou ao mercado, senhora, não vou para a igreja. Peraí, não vou não. Ah, então eu falei, não vou. E é assim que Jesus faz, ele nos constrangendo minuto por minuto e mostrando pra gente que tem que ser tudo por amor. Porque se eu fizesse com raiva, já ia perder minha bênção, né, pastor? Já ia perder minha bênção, a palavra já não ia ter me servido de nada. Mas o Senhor primeiro, ele contou aqui que tudo que nós vamos colocar nas nossas mãos tem que ser por excelência, né? Tem que ser por amor. Eu vejo muito na Bíblia, nas histórias da Bíblia, dos profetas, Davi, quando foi perseguido por Saul, por diversas vezes ele teve oportunidade, por 2 vezes ele teve a oportunidade de matar aquele que o perseguia. Mas por amor a Cristo e por obediência ao Pai, ele não fez. Porque ele teve a oportunidade de matar aquele que queria a morte dele. E ele não fez. Nós vemos também a história de José. Foi vendido pelos próprios irmãos. Primeiro sofreu, foi lançado no poço, foi humilhado. Mas lá no finalzinho ali da trajetória, quando teve encontro, ele amou. Ele não julgou, ele não apontou. Teve sim o seu particular com eles, mas ele amou, independente de tudo o que os irmãos dele fizeram com ele. Então nós vemos que todas as histórias da Bíblia nos chegam a um único propósito, que nós temos que ter amor um para com os outros. Certo é que nós não somos obrigados a conviver e ficar junto, mas amar, respeitar o espaço de cada um. Ninguém pensa igual a ninguém, ninguém age igual a ninguém, ninguém faz igual a ninguém, até mesmo aqui dentro da igreja, ninguém tem o mesmo dom. E ninguém tem o direito de julgar ninguém da maneira que faz, da maneira que prega, da maneira que louva, da maneira que ora. No começo, tudo assim a gente fica perdida, a gente fica meio que, né, Rê? Mas você vê que com o tempo, o Senhor ele vai te dando estratégia, o Senhor ele vai trabalhando. E quando você vê, você já está igual pastor, igual a pastora, cheia de autoridade. Cheia de autoridade, ousadia, porque é isso que o Senhor ele requer de mim, de você. Que nós fazemos a obra dele com amor, mas que nós também sejamos ousados na presença do Espírito Santo. No começo temos vergonha, eu também tinha muita vergonha, até mesmo de louvar, era sempre de cabeça baixa, até mesmo para pregar. Mas assim o Senhor ele vai trabalhando, não estou aqui perfeita não. Para um dia eu quero chegar como pastor, como uma pastora, mas é do meu jeito, é do jeito que o Senhor ele me conduziu, do jeito que o Senhor ele me lapidou. E eu creio que assim é na vida de cada um que está aqui nessa noite. Eu creio que é assim na vida de você que põe a mão na arada e fala, Senhor, eu decidi fazer a tua obra, não por obrigação. Não, se você não fizer, a tua casa vai ficar doente, vai faltar. Não. É por amor. Senhor, independente de qualquer coisa, eu vou fazer, mas é por amor. Porque o Senhor me amou. E não há nada melhor do que você fazer, seja para quem for, com amor, com gratidão, né? Porque essa palavra aqui, assim, eu achei ela muito linda. E ela me constrangeu o dia todinho. O amor jamais deixará de existir. Pois o amor de Deus, o amor, ele vem de Deus. O amor, ele é Deus. Porque ele foi, ele é e ele jamais deixará de ser. O amor, ele é lá do princípio. É o Deus, é o próprio Deus. Na qual ele olhou para a humanidade quando pecou, quando saiu, quando estava ali padecendo. Foi o tema também aqui da campanha. Um povo murmurador, um povo que só reclamava, um povo que blasfemava contra Deus. Mas
o Senhor, Ele mais uma vez amou aquele povo. E mais uma vez o Senhor, Ele agiu a favor daqueles que viraram as costas para Ele. Então, se o Senhor, Ele faz isso por eles, imagine por mim e por você o que o Senhor, Ele não é capaz de fazer. Porque, como várias vezes foi falado aqui, quando eu não quero vir, quando eu já vejo, já estou aqui, é Cleonice que fala. Mas é por amor a tudo aquilo que o Senhor, Ele tem feito e trabalhado na minha, na tua vida. Porque se a gente olhar lá para trás, olha tudo que a gente já passou, suportou para chegar até o dia de hoje. Foi por amor de Deus, por amor à obra, por amor à casa, por amor aos irmãos, né? Louvado seja o teu nome, Jesus. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, nem é arrogante. Não se porta de maneira inconveniente, não age egoisticamente, não se enfurece facilmente, não guarda ressentimento. O amor não alegra com a injustiça, pois a sua felicidade está na verdade. Que nem jamais eu posso me alegrar com a tristeza de um irmão, ou com alguém que uma hora estava na presença de Deus e hoje já não está, né? Aqui é a própria palavra de Deus que fala, né? Se tiver um pontinho de inveja, ou se alegrar com a tristeza, com o que quer que seja do próximo, a gente já deixa de ter Deus sobre as nossas vidas, né? O Senhor, Ele nos ensina um único caminho, a verdade e o amor. Porque que nem eu falo, é fácil a gente pregar aqui, a gente falar para crente, para quem é crente. E lá fora, a gente fazer verdadeiramente a obra do Senhor Jesus. Apanhando, levando na cara, muitas das vezes sendo humilhado, pisoteado. Aí que eu vou falar que é a maior prova que se tem, né? De a gente demonstrar o amor na obra e na palavra de Deus. Porque a gente amar aquele que nos odeia, aqueles que nos caluniam, aqueles que apontam e levantam sobre as nossas vidas, aquele muitas das vezes que quer até mesmo a nossa morte. Aí eu vou te falar que aí é difícil você amar. Aqui dentro é fácil. A gente está amando os nossos irmãos em comunhão. Mas e lá fora? No meio da nossa parentela, porque nem todos, eu creio que tem metade cristão, tem amigos. Lá fora é difícil da gente ter verdadeiramente esse amor e provar desse amor. Aí eu falo, o que nós temos alimentado sobre as nossas vidas, né? Vou dar o troco com a mesma moeda, vou agir da mesma forma. Não, se nós somos cristãos, nós temos que fazer a diferença. Você não me ama, você não gosta de mim, mas eu te amo em Cristo Jesus. E deixa nas mãos do Pai, porque é Ele quem faz. É Ele quem cuida, é Ele quem liberta, é Ele quem transforma. O nosso papel é só orar. É só orar e entregar ao Senhor, né? Porque se a pessoa faz isso é porque ela não tem Deus no coração. Porque ela não teve ainda o encontro verdadeiramente com o Senhor. E se o Senhor, Ele está incomodando da gente orar, apresentar ao Pai, faça, né? Faça, porque a gente também não foi só amor a vida toda. Nós viemos do mundo. E nós sabemos que lá no mundo as coisas é de qualquer jeito e de qualquer maneira. Ah, não gosta? O problema é seu. Ah, não vai me pegar, também vou te pegar, vou te dar. Era assim. Só que hoje não, hoje a gente para, respira, pede direção ao Senhor e fala, Senhor, como eu devo agir? Como eu devo me posicionar? Né? Porque nós temos que fazer a diferença. Porque senão vai olhar e falar assim, ué, você não é crente? Ué, você não vai lá na igreja lá, Maranata lá? O pastor não está te ensinando nada não? É assim que as pessoas falam. Às vezes eu estou num churrasco lá na família do meu esposo que não é cristã. Aí põe uma musiquinha, Maria Alice é criança, Maria Alice ainda não tem entendimento na dança. Ah, vou falar pro seu pastor, hein? Vou falar pro seu pastor, está dançando.
Falei assim, o nosso pastor é Jesus. Nós temos que ter respeito sim pelo pastor da igreja, mas o nosso maior pastor é Jesus. Nem vai julgar uma criança, mas nós somos vistos, né? O pastor fala que nós somos carta lida e relida na mão do povo. Então nós temos que demonstrar tudo que nós temos aprendido, tudo que é ensinado sobre as nossas vidas aqui nesse ministério, até mesmo quando nós abrimos a palavra do Senhor Jesus. Porque se nós dedicarmos um tempo ao Senhor, nós vemos quão grande é o amor do Pai para comigo e com você. E é lindo o que Ele faz, é lindo o que Ele tem feito. Louvado seja Deus. O amor jamais morre, todavia as profecias deixarão de existir. As línguas cessarão, o conhecimento desaparecerá. Portanto, em parte conhecemos e em parte profetizamos. Então, o dom espiritual ele vai passar, né? Vai passar, tudo vai passar. Portanto, só vai continuar o amor. Aqui é o Senhor, Ele mesmo fala. O amor jamais morre. Profecias deixarão de existir. Línguas cessarão. E o conhecimento desaparecerá. Então, muitas das vezes as pessoas também acham que porque não pula, porque não fala em línguas, porque não está no reteté, não é batizado pelo Espírito Santo, não é de Deus. Não, muitos se enganam. Porque se a pessoa é quietinha no canto dela, mas está ali, né, orando ao Pai com amor. Não é necessário você pular, não é necessário você falar em línguas. Até mesmo porque esse é um dom que edifica a nós mesmos. E esse vai ficar. Então, quando nós vemos alguém quietinho, não vamos julgar, né? Não vamos apontar. Porque a intimidade de cada um com o Senhor. Então, o que vai levar para o céu é o amor. Porquanto em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, no entanto, chegar o que é perfeito, o que é imperfeito será extinto. Quando eu era criança, pensava como menino, sentia e falava como menino. Quando cheguei à idade adulta, deixei para trás as atitudes próprias das crianças. Agora, portanto, enxergamos apenas um reflexo obscuro em um material polido. Entretanto, haverá o dia em que veremos face a face. E hoje conheço em parte, então conhecerei perfeitamente, da mesma maneira como plenamente sou conhecido. Hoje nós falamos porque nós apenas sentimos a presença do Espírito Santo de Deus, temos fé e convicção de que Ele é real, mas ainda não vemos. Mas vai chegar um dia que nós veremos face a face do nosso Mestre querido. Vai chegar um dia que nós vamos provar desse amor real, juntamente com o Senhor. Assim como foi ensinado aqui durante vários domingos, né? O pastor pregando sobre o Apocalipse. E no último livro foi coisa linda, assim, do céu, porque ele nos ensina a nos manter firme na posição, que sejamos valentes, que continuamos enfrentando o que está vindo, o que está por vir, porque no final de tudo vai valer a pena, porque nós vamos ver face a face o Senhor Jesus, Deus que nos sustentou, que nos guiou, que nos motivou, que nos encheu de fé e esperança, que nos colocou o seu amor, para que nós hoje pudéssemos estar aqui para adorar e bendizer o nome santo dele. Então, eu vejo que tudo isso que nós estamos passando vai valer a pena. Vai valer a pena nós virmos cansados, vai valer a pena nós virmos machucados, vai valer a pena a gente vir, mesmo quando não queremos estar aqui. Porque o amor de Deus, ele tem nos sustentado dia após dia. Porque se eu e você quisermos estar com o Senhor no reino celestial, nós temos que enfrentar, nós temos que buscar, nós temos que ter discernimento em tudo que tem sido ensinado aqui neste altar. Eu falo que vai valer a pena tudo que nós temos aprendido na presença do Senhor Jesus. Aleluia.
A instrução de Paulo não é para que os cristãos entrem numa competição em busca de eventuais dons mais importantes ou apreciáveis. Os dons são distribuídos por Deus segundo a sua vontade soberana. Não podem ser escolhidos ou aprendidos. São capacidades espirituais em potencial que precisam ser desenvolvidas e usadas com maturidade. Paulo segue mostrando que a maneira mais correta de exercer os dons é por meio do amor. Louvado seja Deus. Paulo escolhe outros 3 dons para enfatizar que, ainda que tais dons fossem expressos com todo o seu esplendor, se não houvesse o amor, não produziriam qualquer benefício de verdade perene. Louvado seja Deus. Deus não aceita qualquer ato de generosidade, doação, sacrifício que não seja motivado primeiramente pelo amor. Mesmo os atos de martírio, quando provocados pelo egoísmo ou fanatismo político-religioso, são absolutamente rejeitados por Deus. O amor que vem de Deus tem dupla característica. Não espera ser amado primeiro para retribuir, mas toma a iniciativa e age com misericórdia. Não se precipita em julgar e condenar, mas espera pacientemente pela ação poderosa e perfeita do Senhor. Louvado seja Deus. Que coisa linda a gente estar na presença do Senhor Jesus. O amor de Deus, Ele nos ensina a ter mansidão, nos ensina a esperar, nos ensina a ensinar o próximo a amar, nos instrui no caminho que nós devemos seguir e andar. Que nem o que a Rê teve hoje nada foi mais do que o amor. O amor para com as crianças, na qual o Senhor usou a vida dela para ministrar sobre a vida deles. Porque mesmo através de um louvor somos ministrados, né? A gente pode ver que aparentemente não aconteceu nada, mas aconteceu. No plano espiritual aconteceu e muito. Porque nós sabemos a grande fúria do inimigo sobre as crianças, né? Sobre os nossos pequeninos. Eu falo até mesmo pela vida do Davi. Ele teve uma queda esses dias aí que eu falei, Jesus, isso não foi normal. Não foi normal. Para mim ele tinha caído de bicicleta, porque ele andou de bicicleta igual um doidinho, né? Ele quer um sai de doido. Ele já falou, você é corajosa demais deixar esse menino andando de bicicleta. Eu achei que tivesse ido de bicicleta, mas não, ele caiu andando. Tropeçou, mas se você ver os 2 joelhos dele, você fala, não, gente, não é normal. É espiritual. Porque o inimigo, quando ele quer agir nas nossas vidas, ele vai atingir quem? Ele pode atacar a gente aguenta, né? A gente é firme, a gente se mantém na posição, mas e quando mexe com as nossas crianças? Aí quebra as pernas, né? Aí não tem como a gente permanecer de pé. E na hora que eu vi a foto dele, eu falei, meu Deus, meu filho. Então a gente tem que andar em vigilância, em constante vigilância. E realmente orar pelos nossos filhos, né? Interceder, consagrar os nossos filhos quando formos sair, quando forem para a escola. Porque a gente não sabe. A gente sabe quando está do nosso lado, quando está perto. E quando sai da porta para fora. E eu fiquei assim, meu Deus do céu, é coisa assim espiritual mesmo, para tirar a gente do prumo, do eixo, do caminho. Mas maior é o Senhor que está com ele, quem guardou, né? Tá lá de molho, coitadinho, não pôde nem ir na saída dos jovens. Ele mandou foto hoje, ó tia, como eu tô. Eu falei, meu Deus, mas foi feio mesmo. Pior que foi os 2 joelhos. Ele não pode nem andar, tem que arrumar uma muletinha para ele caminhar. Mas louvado seja o nome santo do Senhor, que logo ele vai estar presente na igreja, junto com os jovens. E assim tem que ser, a gente fazer com amor, porque o Senhor nos convida. E se você falar assim, não, né? Então, quando Deus ele ministrar algo sobre a minha e a tua vida, você pode ter certeza que tem efeito no céu. Tem efeito no céu, no plano espiritual. Porque a gente não sabe os ataques que estão vindo contra a minha e a tua vida.
Então a gente tem que sim estar sensível ao Espírito Santo de Deus e entender quando Ele requer algo de mim, de você. Quando Ele colocar algo nas tuas mãos, faça. Mas eu tenho vergonha, faça. Mas eu tenho medo, se é de Deus, faça. Porque como eu falo, o Senhor Ele vai testificar no teu coração. Assim como foi nessa palavra que eu falei. Eu estava ali lendo, e quando eu terminei de ler, eu fechei a Bíblia, o pastor mandou eu ler o capítulo 13, no versículo 13. Eu falei, Jesus, como Tu és lindo e maravilhoso. Então nada na nossa vida passa desapercebido ou é em vão quando nós estamos na presença do Senhor Jesus. Mas nós temos que estar atentos. Nós temos que ser sensível à voz do Espírito Santo de Deus. E entender quando Ele requer algo de mim, de você. Louvado seja Deus. Aleluia. Serão desnecessários e desaparecerão com a volta de Cristo. Entretanto, o amor permanecerá, pois o maior poder conhecido por Deus aos seres humanos, especialmente aos crentes. Afinal, Deus é amor e ordena que amemos uns aos outros. O amor supera todas as dádivas, mesmo depois que todos os dons passarem. O amor de Deus continuará a ser perpetuamente o princípio governante dos relacionamentos no universo. Sendo assim, permanecem até o momento essas três: a fé, a esperança e o amor. Contudo, o amor é o maior. Contudo, o amor é o maior, ele vai continuar sendo o maior, porque o amor é Deus. O amor nada mais é do que Deus sobre a minha e tua vida. Porque Ele nos constrange, Ele nos ensina, Ele nos capacita, é Ele que nos dá força, é Ele que nos sustenta, é Ele que mostra a direção onde nós achamos que não tem saída. De repente o Senhor Ele usa alguém com amor sobre a minha e a tua vida e fala, não, continua no caminho, porque o Senhor Ele vai te dar vitória, porque o Senhor Ele vai te conduzir. Hoje está difícil, hoje está doendo, mas amanhã não vai doer mais, amanhã você não vai sofrer mais. Tudo na vida é passageiro, tudo na vida passa. O deserto não é lugar de crente, né? Que nem é falado. O deserto é uma escola de aprendizado. Então, se nós passamos pelo deserto, tudo que nós estamos enfrentando hoje vai passar. O que não vai passar é o amor. Se nós continuarmos na presença do Senhor Jesus, como que tem que ser, como Ele tem nos instruído e nos ensinado. Se nós estivermos na presença do Pai, em espírito e em verdade, obedecendo e sendo fiel a Ele, você pode ter certeza que já valeu a pena a tua caminhada. Porque eu tenho certeza da minha vitória, que já valeu a pena. E eu sei que tudo que eu faço e planto na casa do Pai está sendo plantado e escrito lá no trono do Senhor. Porque o Senhor Ele ama aqueles que fazem com alegria e com prazer, não por obrigação, não por status, não porque eu vou porque a casa está cheia, eu vou louvar, porque não. Pode ter um, pode ter dois, mas se o Senhor Ele colocou sobre as tuas mãos, faça, porque valeu a pena e vai valer a pena. Amém? Eu gostaria de estar louvando além do Rio Azul. Louvado seja Deus. Eu queria chamar a Tati. Glória a Deus. O Senhor Ele é fiel sobre a minha e a tua vida. Aleluia. Só a palavra de Deus com a paz, Senhor. Amém. O Senhor Ele nos constrange, mas Ele nos ama. Ele nos fortalece. E pode ter certeza que a noite de hoje não foi em vão na presença do Pai. Pode ter certeza que você vai voltar para casa revigorado, renovado, com a fé e a esperança no Senhor, na qual você vai olhar e vai falar, Senhor, valeu a pena. Valeu a pena hoje eu sair do meu conforto, mesmo cansado, estar na tua presença. Valeu a pena eu estar ali, Senhor, para ouvir a tua palavra, o teu louvor, mesmo que seja por 2 horas.
que às vezes nós reclamamos do horário, mas é tão prazeroso e gratificante estar na presença e na casa do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Não faço cantada, não. Porque o Senhor, Ele é fiel. E o Senhor, Ele nos ama. Aleluia, Espírito Santo. Obrigada, Senhor Jesus, pela noite de hoje. Obrigada, Pai, por cada vida, Senhor, que aqui está. Senhor, vai de conta aqueles que não puderam, Senhor, mas coloque as tuas mãos e o teu amor, Senhor, sobre aqueles. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vai valer a pena. Vai valer a pena nós confiarmos, acreditarmos, continuar caminhando na presença do Pai. Vai valer a pena, porque naquele grande dia não haverá mais tristeza, não haverá mais dor, não haverá mais cansaço, não haverá mais choro, mas sim amor e alegria, juntamente com o Pai, adorando e dizendo que somente Ele é santo. Aleluia. E as portas jamais se fecharão. E a cidade é de ouro puro, de jaspe o seu muro, além do rio azul.
eu agradeço a minha rica oportunidade e as palmas agradecem o nome santo do Senhor.